Bom, pessoal, nós chegamos então à última parte da nossa aula, que é sobre o barroco no Brasil. E aí, relembrando uma coisa que eu comentei anteriormente, de que o movimento artístico, por mais que ele tenha o mesmo nome, né, ele vai variar muito conforme a região onde ele se estabelece, né, onde ele chega. Então, o barroco no Brasil ele vai ter características muito próprias, diferentes do barroco italiano, francês, enfim. Cada país tem a sua cultura, a sua identidade, e isso vai influenciar em como o movimento artístico vai se desenvolver. Aqui no Brasil, as primeiras igrejas barrocas surgiram no Nordeste, ainda no século XVII, mas o barroco vai se estabelecer realmente no século XVIII e vai perdurar ainda até o século XIX. Então percebam que chega depois, né? O movimento chega depois. Lá na Europa na Itália, surgiu lá no século XVII, foi se estabelecer aqui no século XVIII, e a gente sabe que a comunicação era muito mais lenta, né? Não se compara hoje em dia com a internet, que a gente sabe as coisas que acontecem fora do Brasil quase que simultaneamente, né? Nessa época, não, tudo leva meses, talvez até anos, para uma informação chegar de um lugar a outro. No Brasil, o barroco vai estar praticamente que exclusivamente nas questões religiosas, nessa temática religiosa ligada à Igreja Católica. Na arquitetura vai ser muito relevante, então o barroco no Brasil ele se manifesta principalmente na arquitetura, nas características arquitetônicas dessas igrejas que eu vou mostrar daqui a pouquinho. E o desenvolvimento dessa arte barroca, dessa arquitetura barroca, vai variar conforme o enriquecimento das regiões, porque está tendo comércio do açúcar, vai vir a mineração, então conforme essas atividades vão se desenvolvendo e se espalhando pelo Brasil, o barroco vai acompanhando esse enriquecimento, tanto que ele começa no Nordeste, porque nesse momento a capital do Brasil era Salvador, então ali tinha um grande fluxo de pessoas indo e vindo, navios, tudo mais. A questão do cultivo da cana-de-açúcar ali no Nordeste também bem intensa. Então, o barroco vai surgir ali, conforme vai surgir a questão da mineração, ele vai também se estabelecer em Minas Gerais, onde o barroco foi bem forte na região de Minas Gerais, Ouro Preto, Mariana, aquelas cidades ali, São João del Rei. Em outras cidades, outras capitais já um pouco mais pobres, digamos assim, tipo São Paulo, que na época não tinha grande evidência, vai ter o barroco, mas um barroco assim, mais humilde, né? Então isso vai variando conforme o desenvolvimento econômico, o enriquecimento dessas regiões. Características estéticas do barroco brasileiro. Igrejas com trabalhos em relevo feitos em madeira, recobertas por finas camadas de ouro. Então, essa questão do ouro vai ser bem evidente no barroco, vai ser bastante utilizado junto à madeira. Decoração com trabalhos detalhados de escultura, santos, anjos, motivos florais. Então, a gente vai ver que são trabalhos bem detalhados, com muitos detalhes, muitos elementos juntos, né? Frontão com linhas curvas. O frontão, eu comentei lá quando a gente falou de Grécia, é aquela parte na frente da construção em cima, que às vezes forma um triângulo, né? Aquela parte de cima, eu vou mostrar já já. Então, no barroco, o frontão também tem uma evidência, uma exuberância, né? Tetos pintados nas igrejas também vai ser uma característica. E as esculturas em madeira e pedra-sabão. Madeira ou pedra-sabão, né? São materiais que estão em uso nesse movimento. Então, algumas imagens aqui. Essa igreja de São Francisco, em Salvador. A gente olha aqui do lado esquerdo a fachada, né? A gente vê que é uma fachada até discreta, se for comparar com o interior dela. Mas a gente vê aqui exatamente o que eu acabei de comentar, que é esse frontão com curvas,
Ali onde tem, lá em cima, no centro, né, na cruz ali, aquilo ali é o frontão, aquela forma triangular. Então, é um frontão também, tem a sua exuberância, não é simples. E aí, do lado direito, a gente vê o detalhamento, a riqueza de detalhes e também a riqueza em ouro, né? Desse interior da igreja, do altar, revestido em folhas de ouro. Aqui, novamente em Salvador, é outra igreja, Ordem Terceira de São Francisco. Essa aqui já tem bastante detalhamento do lado de fora. A gente vê os santos, né, como comentei, as esculturas embutidas, né, anjos, santos, formas florais, muitas curvas, né, essas formas meio espirais, assim. Olha lá em cima o frontão também, como ele é detalhado também desses mesmos elementos, das curvas florais e espirais. Então, isso é muito característico do nosso barroco brasileiro. Aqui em Ouro Preto já, Igreja de Nossa Senhora do Pilar, Francisco Antônio Pombal é o arquiteto, né, a pessoa que projetou, essa aqui tem autoria. Então, a gente vê também essa um pouco mais com a área externa um pouco mais simples, né, comparada com a anterior, mas a gente identifica aqui esses mesmos elementos, as curvas, esses elementos florais aqui no centro, lá em cima. Mas olha aqui, quem está aqui também? Nossa velha conhecida, as colunas com capitel. Esse aqui não é coríntio, esse é ou dórico ou jônico, eu sempre confundo, é o que tem uma espiralzinha mais simples que o coríntio. A gente vê como é que as coisas, essas referências greco-romanas, por mais antigas, né, elas, mesmo assim, elas são relembradas, né? Vira e mexe, elas ressurgem e a gente consegue identificar. Aqui, Igreja de São Francisco de Assis, de Aleijadinho, em Ouro Preto. Aleijadinho vai ser o grande nome do barroco brasileiro. Ele atuou na região de Minas, né, nessas cidades, Ouro Preto, Mariana, São João del Rei, essa região que eu comentei, onde Aleijadinho atuou. Ele era arquiteto, escultor, a gente vai ver daqui a pouquinho mais um pouco. Então, olha aqui, do lado esquerdo, a parte de fora, a gente identifica acima da porta ali todos aqueles elementos, aquele detalhamento, não dá para ver daqui o que é exatamente, mas a gente consegue identificar aqui, são elementos bem detalhados aqui acima da porta. E olha, o interior é mais detalhado ainda, com essas esculturas ali acima do altar. A gente consegue ver o ouro também, as folhas de ouro, tudo decorrente do enriquecimento dessa região de Minas Gerais com a mineração. Então, isso vai se refletir nessa parte arquitetônica e artística de modo geral, mas principalmente na arquitetura, mais especialmente nas igrejas católicas. Aqui, Santuário de Bom Jesus de Matozinhos, em Congonhas do Campo, Minas Gerais. Aqui, Aleijadinho, ele foi o escultor que fez essas esculturas que estão aqui à frente desse santuário. Estão vendo? São 12 esculturas de profetas. Cada uma é um profeta. Eu não sei dizer a vocês se o Aleijadinho foi também o responsável pela igreja em si, tá? Eu não consegui essa informação. Mas se sabe que ele foi o autor dessas esculturas. Isso aqui é pedra-sabão. Então, cada escultura é diferente, cada escultura tem uma vestimenta, tem um gestual diferente, é um profeta, né, identificado diferente. Então, tem esse trabalho de escultura do Aleijadinho também. Aqui também é Aleijadinho. Ainda nesse santuário tem umas capelas com algumas esculturas simbolizando o caminho para o Calvário de Cristo, né? O caminho que ele percorreu. E aí tem esculturas de Aleijadinho também, essas são em madeira.
Então, a gente vê também que ele foi um grande escultor. Essa do meio, ela é bem conhecida, essa de Cristo com a cruz, e as outras também que compõem essa narrativa. E aqui, para a gente encerrar, são as pinturas no teto, que também foram muito relevantes nesse período do Barroco, no teto das igrejas, né, com motivos naturalmente religiosos, contando as histórias. Aqui do lado esquerdo, teto da Igreja do Carmo, a pintura de Frei Jesuíno, em Itu, São Paulo. É uma pintura mais simples, né, que não tem essa proposta de perspectiva, mas que a gente identifica aqui perfeitamente os anjos, né, essa narrativa religiosa. A do lado direito já tem um pouco mais de detalhamento do teto da Igreja de São Francisco de Assis, a pintura de Manuel da Costa Taíde, em Ouro Preto. Então, como eu mostrei até em outro vídeo, né, essa questão do teto que se abre, né? Então, aqui, o Manuel da Costa Taíde, ele consegue trazer essa proposta do céu que vai se abrindo, né, uma perspectiva para cima, com os anjos e tudo mais, trazendo todos esses elementos aqui característicos do barroco, essas curvas, né, esses ornamentos barrocos. Bom, pessoal, então, fechando aqui nossa aula sobre o barroco, nós nos vemos em breve. Então, até a próxima.